Fala galera, beleza, beleza? Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Barcelona, Visca Barça, campeão da Copa do Rei, tá bom? Em La Cartuja, Sevilha, ontem nós tivemos Barcelona 3, Real Madrid 2 pela final da Copa do Rei, jogo cheio de emoções, questões de arbitragem, jogo cheio de polêmica, de dúvidas, jogo de expulsões pro lado do Real Madrid, jogo de viradas também, foi um jogo que teve todos os elementos que um clássico do tamanho do El Clássico pede, tá? O Barcelona, vou deixar aqui o card para vocês, ele entra em campo com Chesney no gol, na lateral Jules Koundé, no meio, na zaga, né, no meio de zaga, Pau Cubarsí e Íñigo Martínez, na lateral esquerda vem com o Gerard Martin, no meio de campo você tem Pedri e Frank de Jong com Dani Olmo ali na frente você tinha Rafinha pela esquerda, Lamine Yamal pela direita e o Ferran Torres. O Real Madrid já vem com o Courtois, na lateral direita Lucas Vázquez, na lateral esquerda você tinha o Mendy, né, o meio de zaga composto pelo Raul Asensio e pelo Rudiger, meio de campo com Dani Ceballos, Fede Valverde, Tchouaméni, ali na frente você tinha Rodrigo, Vini Júnior e o Bellingham, tá? Real Madrid jogando num 4-5-1, Dani Ceballos numa ponta, o Rodrigo na outra, voltando, ficando só o Vini Júnior ali na frente. Uma coisa que eu acho que o Ancelotti meio que acertou é que ele entendeu que o Barcelona ele jogava muito na transição e nos espaços que o Real Madrid deixava. Tanto que você pega os últimos jogos, o Barça mete 4-0 no Real Madrid na La Liga e mete um 5-2 no Real Madrid também, né? Acho que na Supercopa. E faltou ele entender, o Real avançava e deixava esses espaços atrás. E dentro desses espaços ali, o Barcelona fazia farra, fazia festa. Quando o Ancelotti percebe isso, ele fecha o Real Madrid no 4-5-1. O Real Madrid impede que o Barcelona tenha esses espaços, mas o Real deixa de jogar. E o primeiro tempo ele é todo do Barcelona. O Barcelona ele tem uma chance com o Yamal fintando para cima do Mendy, que acaba acho que até machucando nesse lance. Ele sai para entrar o Fran Garcia, que joga ali na lateral esquerda. E o Barcelona acaba sendo senhor do primeiro tempo. Tem um ótimo primeiro tempo, tem a chance do Yamal, tem uma outra chance. E aí depois tem o lance do gol. O Pedri desarma no meio de campo ali, lança o Lamine Yamal, o Lamine recebe, puxa, finta, aguarda, e aí chama a atenção dos marcadores para ele, encontra o espaço para o passe, ele pega o Pedri, de bate pronto, o Pedri anota um golaço, uma pancada no ângulo do Courtois, 1-0 Barcelona. O Barça era senhor do jogo ali, vai muito bem no primeiro tempo, o Real Madrid ele não consegue se encontrar, ele não consegue se achar, tem muitas dificuldades, e aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, o Ancelotti faz boas mexidas, a entrada do Modric eu acho muito boa, a entrada do Mbappé é muito boa, o Real vai para cima do Barcelona, vai para o X1, e o X1 é complicado porque você deixa espaços, mas o Real Madrid, dentro desse all-in que ele deu, ele vai muito bem, porque ele consegue empurrar o Barcelona para o seu campo, e o Barcelona meio que não consegue assimilar o que está acontecendo. Nessa brincadeira tem o lance da falta do Jules Koundé ali no Mbappé, no lance do primeiro gol. O pessoal do Real Madrid erradamente pede o vermelho. Você dá uma olhada no lance, o Koundé nem é o último homem, ainda tinha mais dois defensores, né? Tinha um pouco o Barça chegando, acho que era o Íñigo Martínez para fazer também o abafa ali junto. Lance acertado para cartão amarelo, né? Acho que o De Burgos Bengoechea, o árbitro que apitou, ele vai muito bem. Ele vai muito bem nesse lance. Real Madrid com o Mbappé acaba empatando. Uma falta ali que ele dá a curva no canto do Chesney, né? Acho que o Chesney demorou um pouquinho para pular, mas mesmo que pulasse no tempo correto, teria uma vida muito complicada. O Mbappé ele foi muito feliz na batida. O Real começa, né, continua a apertar o Barcelona no campo de defesa, até que tem o lance do segundo gol ali aos 76 minutos de jogo, 78 minutos. Né, o Arda Güler, ele cobra o escanteio na cabeça do Tchouaméni e o Jules Koundé, né, a bola passa pelo Koundé e encontra a cabeça do Tchouaméni, que faz o segundo gol, 2-1 Real Madrid. E ali o Barcelona ele meio que sentiu o momento do Real Madrid, até chegar o gol de empate do Ferran Torres.
O Lamine Yamal recebe uma bola no meio de campo, ele finta, e aí quando ele vê que falta para ele chegar, né, levar na corrida, na explosão, ele encontra o passe por trás das costas do Rudiger. O Rudiger, uns 2 minutos, 3 minutos antes, ele tinha sentido a coxa. Então ele já não estava em plenas condições, né, para poder acompanhar o Ferran Torres na corrida. O Yamal faz o passe para o Ferran Torres, acho o Ferran no momento perfeito. O Courtois meio que não se comunicou direito com o Rudiger. Saiu, ficou muito vendido no lance. Ele poderia ou ter ficado no gol ou ter saído para definir. Ele acaba não conseguindo definir, né? E o Ferran Torres acaba passando pelo Courtois, empatando o jogo. O jogo estava empatado, os dois times bem desgastados. O Barça deu uma quebrada no ritmo do Real, né? No final do jogo, vou dar outra menção para o De Boer, porque o Rafinha recebe uma bola ali na lateral, no lado esquerdo do campo. Ele puxa para dentro, né, para fintar acho que, se eu não me engano, é o Raul Asensio ali. O Raul Asensio dá um carrinho, o Rafinha cai e o De Boer, ele marca o pênalti, assinala o pênalti após a revisão do VAR. O VAR chama ele e ele vê que realmente nem tocou, né? O Raul Asensio nem toca no Rafinha. Rafinha é penalizado, jogo que segue. Vamos para prorrogação, os 30 minutos finais. O Real Madrid ainda apertava o Barcelona tentava colocar a bola no chão, e muito me admira o que faz, né? Muito me admira o que faz, do sentido positivo, o Hansi Flick, porque o Hansi Flick, para segurar o ímpeto do Real Madrid, o Real Madrid tinha mais time. Você olhava no banco do Real, você tinha o próprio Mbappé que entrou, você tinha o Modric, você tinha outros nomes, o Arda Güler também, né? O próprio Endrick poderia ter entrado. E no banco do Barcelona você só tinha zagueiros. Teve um momento que entrou o Eric Garcia para fazer a função de volante, já que o Frank de Jong saiu. Para ser o primeiro volante, veio um zagueiro que já jogou de zagueiro, de lateral, joga de primeiro volante para poder ajudar. Teve um momento que entrou o Ronald Araújo. Então você olhava na prorrogação, o Barcelona estava com Eric Araújo na sua linha defensiva, Inigo Martínez, Pau Cubarsí, tinha o Eric Garcia, você tinha o Inigo Martínez, você tinha 5 jogadores da base da zaga. E mesmo com 5 defensores, que era o que o Real poderia... O Barcelona poderia ter, o Barcelona consegue ainda atacar o Real. E aí tem o lance do terceiro gol, na minha opinião, uma falha do Modric. O Modric vai sair tocando no meio para atravessar o meio da área ali. É um lance que você tem que estar 200% certo do que você vai fazer, porque qualquer coisa, qualquer erro que advém desse lance, você pode ser punido, como foi o caso do gol do Barcelona. O Arda Güler não entendeu, e acho que a culpa é mais 70% do Modric, 30% do Güler. Ele não entendeu. O Koundé, ele toma a posse, né, e acerta um chute no canto do Courtois, 3-2, isso aos 115 minutos de jogo, aos 10 minutos da prorrogação. Jogo cansativo, jogo pegado, jogo pesado. Do modo como andava a prorrogação, qualquer um dos dois que levasse, né, estava bem entregue. Os dois estavam muito extenuados, muito cansados. Você sentia, você conseguia ver, tanto no time do Real quanto no time do Barcelona, isso, tá? E após esse terceiro gol, o Barcelona ainda tem um lance do Real Madrid, né, no final do jogo, um lance que seria um pênalti para o Mbappé, que o De Boer marca o impedimento acertadamente. Tem um lance que o Real Madrid também pede o pênalti também, né, num lance que a bola acho que pega, resvala no braço ali acho que é do Inigo Martins, só que ele já está com o braço colado ao chão, numa posição onde o braço dele está em ângulo de 90%. Nesses casos a regra informa que não pode ser marcado o pênalti. O Bengochea tem uma arbitragem extremamente feliz. A condução da arbitragem dele é muito boa. E por que eu estou falando da condução da arbitragem do Bengochea? Porque na sexta, a Real Madrid TV, né, eu acho um comportamento ostensivo e muito infeliz do Real Madrid quando ele faz isso. Eles soltaram, né, a cada semana eles soltam alguns vídeos e tudo para pressionar o árbitro do jogo. E toda semana, né, é costume tanto do Real Madrid TV da Real Madrid TV quanto do Real Madrid praticar essas práticas, né, em cima dos árbitros. Os árbitros eles se sentem muito pressionados a apitarem algo contra o Real, porque é do Real.
né? O Real ele se preocupa com a sua marca, com o seu poderio, com o jogo. É bastidor, tá, gente? Eu não acho certo, mas é um bastidor que o Real Madrid tem por ele e uma estratégia para se beneficiar do jogo. Ele faz isso enquanto ninguém, né, bater de frente, acaba sendo bem utilizado pelo Real. Não acho certo, não acho coerente, tá? Então, muito por conta disso, eu deixo aqui a minha menção à arbitragem do De Burgos Bengochea, que foi muito válida, muito boa, foi muito seguro, tá? E ele que é um árbitro novo, o Bengochea não é um árbitro tão velho assim. Quanto ao Barcelona, eu vou falar um pouquinho desse rapaz aqui em cima, tá? Lamine Yamal. O que você tava fazendo com 18? Com 17? Mas com 17 eu ainda não dirigia, com 17 acho que eu nem bebia direito ainda, com 17 eu não fazia nada. Esse moleque aqui, ele com 17 anos, ele tá pra zerar o futebol. O Lamine Yamal, ele ganha uma Copa do Rei, ele já tem uma La Liga pelo Barcelona, já ganhou uma La Liga pelo Barcelona, ele já ganhou uma Eurocopa pela Espanha, provavelmente ele pode ganhar uma tríplice coroa esse ano, né? Faltam 5 jogos pro final da La Liga, tem o confronto direto, mas o Real tá bem atrás do Barcelona, e tem a Champions League. O Yamal, com 18 anos, ele pode zerar a maioria dessas coisas. Faltaria uma Copa do Mundo e um Mundial para o garoto. É um garoto com 18 anos. E aí o Yamal, ele representa essa nova era do Barcelona, né? Eu, por exemplo, ao longo dos meus 31 anos, eu vi a era de ouro do Ronaldinho Gaúcho, do Deco, do Eto'o, ali em meados de 2006. Eu vi a era do Messi, né, de 2009 a 2015. E agora acho que vem uma nova era, vem a era de Lamine Yamal, de Lewandowski, de Rafinha, um grande trabalho de La Masia também. Você olha para La Masia, você vê Pedri fazendo uma temporada maravilhosa, você vê o Gavi, que é um senhor jogador, um senhor prospecto, e nem joga nesse Barcelona ainda, tá? Você tem o Pau Cubarsí, você tem o Paul Lopes, Fermin também, você tem, né, o Gerard Martin, você tem vários nomes ali que são de La Masia. La Masia vem provando que o Barcelona vem montando suas seleções em casa, tá? Para finalizar sobre o jogo, se eu pudesse definir com um jogador o primeiro tempo, eu diria que esse jogador é o Pedri. Se eu pudesse definir com um jogador no segundo tempo, eu diria que esse jogador é o Bellingham. O Bellingham jogou muita bola no segundo tempo, foi um motorzinho, conduziu o Real Madrid até o empate. Infelizmente, o Real Madrid não conseguiu vencer o Barcelona. Esse Barcelona caminha para uma possível tríplice coroa, né? Tá bem encaminhado para a La Liga. Ele enfrenta a Inter de Milão do Simone Inzaghi agora na semifinal da Liga dos Campeões. Vai sofrer fisicamente porque no momento que eu gravo o vídeo nesse domingo, né, devido à morte do Papa, a Inter de Milão teve o seu jogo adiado, jogou hoje, né? Eles perderam para Roma e eles tiveram um dia menos para poder descansar. Só que o Barcelona, ele joga ontem e joga também, principalmente, né, uma prorrogação, e o pessoal do Barcelona acabou não dormindo. Todo mundo foi curtir aquele título da Copa do Rei. E para um jogador de futebol, né, para um jogador profissional, você não dormir, você não ter o seu descanso é algo que faz muita diferença. Com relação a Hansi Flick, né, é inacreditável que o Hansi Flick ele já chegou a disputar 8 finais na carreira entre Bayern de Munique e entre Barcelona. O Hansi Flick ainda não perdeu nenhuma. Ele não tem derrotas em finais na carreira. O Barcelona igual o Real Madrid, né? São 8 finais de Copa do Rei. Estava 4-3 para o Real. O Barcelona acaba empatando, acaba igualando. Vejo o Barcelona muito preparado para ganhar a Champions League e principalmente a La Liga, que são os títulos maiores e mais impactantes que o Barcelona vai disputar esse ano. E vejo um novo Barcelona se formando, né? O Real Madrid ele nadava de braçada até antes, um pouco antes do Ancelotti, mas ele já nadava de braçada, né, no final ali da época Cristiano Ronaldo, no começo da época Vini Júnior. E acho que meio que agora, né, deve sair o Ancelotti, deve chegar o Xabi Alonso, e acho que isso meio que é maximizado por conta do Barcelona, que vem subindo muito de produção. É bonito ver esse Barcelona jogar, é gostoso, é prazeroso ver como o Barcelona joga, como o Barcelona inverte as linhas, como o Barcelona aproxima as linhas, como o Barcelona, né, ele determina o jogo de maneira
simples, sem muita enrolação, com objetividade, com muito drible, com beleza no seu jogo. Tá? Quero muito ver como que vai ser essa semifinal de Champions do Barcelona e principalmente como que vai ser o final de temporada do Barcelona, ok? Galera, esse foi mais um Zona Mista, meu nome é Fernando, eu peço que você curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, você que já é inscrito, compartilha com a galera, você que não é inscrito, vem fazer parte da turma com a gente, beleza? Falta pouquinho, falta dois só para chegar nos 100, vamos chegar nos 100, vamos me ajudar, vamos mostrar pro pessoal do YouTube que a gente sabe fazer um pouquinho de conteúdo, beleza? Esse é o Zona Mista.